Aí, pessoal, cinematógrafo delirante chegando na área, hoje para um episódio rapidinho, só comigo, Milena Azevedo, porque eu resolvi fazer o Noir Challenge, que é um desafio que acontece com os amantes do noir sempre no mês de novembro. E como essa nossa primeira temporada está sendo dedicada ao noir, eu falei, não posso perder a chance, a oportunidade. Como as pessoas que eu convidei realmente estavam bastante atribuladas, aí eu falei, então eu vou gravar sozinha. Vamos começar aí sem mais delongas esse Noir Challenge de 2025. Só para avisar, né, para quem não conhece, não sabe do que se trata, é um desafio onde durante todo o mês de novembro, durante cada dia do mês, né, os 30 dias, há uma, vamos dizer assim, pergunta a ser respondida. Geralmente uma cena favorita, melhor cena. Eu até resolvi traduzir, ao invés de favorita, né, como melhor, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos começar aí o Noir Challenge 2025 com a melhor cena de abertura do noir, que para mim vai ser Fogueira de Paixão, no original Possessed, de 1947, com a Joan Crawford ali totalmente destemperada, chamando por David, achando que cada homem que passa por ela é David. A gente não sabe, né, a gente não sabe quem é aquela personagem, a gente não sabe quem é David. E a atmosfera é uma atmosfera meio de fog, né? Tem uma neblina, tem aquelas ruas vazias que depois vão aparecendo pessoas, aí vai aparecendo o ônibus e ela completamente ali perdida, ninguém sabe se ela está desmemoriada, né? A gente só entende que foi uma personagem que passou por algum choque, algum trauma, e para mim é uma abertura sensacional. Segunda pergunta, né? Segundo desafio, melhor introdução de personagem do noir. Eu vou ficar com o Aldo datilografando naquela sua banheira majestosa em Laura, filme de 1944, que nós acabamos de falar sobre ele no podcast aí do episódio 8, né? Terceiro desafio. O noir que lhe fez virar fã. Eu não me lembro de cabeça em que ano eu assisti, mas com certeza foi Relíquia Macabra, de 1941, Boga falando rápido e para dentro, né? Eu não entendi muita coisa. Depois eu tive que rever o filme para juntar as pecinhas do quebra-cabeça, mas Relíquia Macabra, com certeza, filme de detetive, com o Boga cínico, né? Me encantou, me apaixonei. Quarto desafio. Um noir à frente do seu tempo. Eu vou ficar com um filme que eu assisti recente, chamado Um Assassino de Luvas, no original Kid Glove Killer, de 1942. E por que ele é um noir à frente do seu tempo? Porque este filme mostra o trabalho da perícia para descobrir o assassino, o que será mais comum no final da década de 40 e início da década de 1950. Quinto desafio.
o noir que você indicaria para alguém que nunca viu um? É difícil, muito difícil, né? Essa pergunta, esse desafio, mas eu fico com Dama Fantasma de 1942. Sexto desafio: o personagem mais descolado do noir. Eu resisti a mencionar algum personagem do Danduria, porque geralmente, né, ele faz aqueles caras bem folgados, ou então gangsters muito, digamos assim, pintosos. Mas eu vou ficar com Sidney Falco, de A Embriaguez do Sucesso, filme de 1957, interpretado pelo Tony Curtis. Sétimo desafio: melhor sequência de sonho do noir. Eu vou ficar com essa sequência porque quando eu assisti, eu disse, caramba, que bacana, que é aquele momento quando drogam o Marlowe em Até a Vista Querida, filme de 1944. Oitavo desafio: melhor fala, diálogo do noir. Esse aqui também deu muito trabalho para eu escolher, porque eu gosto de vários, né, vários diálogos, mas eu acho que Michael O'Hara, para mim, no início da Dama de Xangai, é matador, quando ele diz: e eu não tinha nada para fazer a não ser arrumar encrenca. Algumas pessoas podem pressentir o perigo, eu não. E eu acho que isso é meio que a síntese, né, do que acontece principalmente com o homem no filme noir em geral. Nono desafio: melhor noir do Danduria. Gente, também deu trabalho aqui, mas eu vou ficar com Numa Noite Sombria, no original Manhandled, de 1949, que a gente até, eu e Gisele, né, nós comentamos um pouquinho quando a gente falou no episódio sobre o Homem Fatal, porque aqui ele interpreta um detetive bem mequetrefe, que na verdade ele é um picareta, né? Que está ali se passando por detetive, mas ele vai mostrar bem os planos dele e o que ele tem de mais sombrio no seu coração. Décimo desafio: melhor noir da Gloria Graham. Também muito, muito difícil, mas eu vou ficar com Os Corruptos, de 1953, direção magnífica do Fritz Lang. 11º desafio: melhor cena de bar ou drink do noir. Esse também é complexo, mas eu resolvi ficar com... Quem assistiu vai lembrar, eu acho, aquela mulher que é realmente uma mosca de bar, né? Uma barfly, que quando tá para haver aí um princípio de confusão no bar, ela chega para o bartender e diz: olha, você não vai fazer nada não, porque pode ser que dê ruim isso aí, hein? E aí o bartender diz, sim, aí ela fala assim que pode ser que a confusão traga má fama ao estabelecimento e as pessoas deixem de frequentar. E aí o bartender retruca para ela, né, que mesmo que ninguém mais venha aquele bar, ela estará sempre lá, seja dia ou seja noite, porque é sua melhor cliente. E no início, ela até que se sente lisonjeada, né? Mas aí depois ela vê que isso não foi muito um elogio, não, né? Isso é uma cena de baixeza, né? O Criss Cross
de 1949. Aí vamos para o 12º aqui, desafio. O filme noir mais sexy. Esse aí eu não tive como escapar de Gilda, né? Filme de 1946, que também foi comentado neste 8º episódio. 13º desafio, melhor noir de baixo orçamento. Ah, gente, tem muita coisa da Poverty Row muito boa, mas eu vou ficar com esse filme Impacto, no original Impact, de 1949, porque aqui a gente tem na trama uma mulher que tem um amante e ela planeja que o marido dela se encontre com o amante e o amante mate o marido. E aí, o que acontece é que o marido sobrevive e o amante morre. E isso não é nem um spoiler tão grande, tá? Porque acontece, acho que durante os 20, 30 minutos do filme. E aí o desdobramento disso é que é massa. 14º desafio. Quais cabeças do Noir estariam no Monte Rushmore? Também não é fácil, mas aí eu selecionei aí, para mim, os 4 grandes atrizes icônicos, né? Peter Law, com certeza, Humphrey Bogart, Robert Ryan e ela, Barbara Stanwyck. 15º desafio, personagem do Noir a quem você contaria um grande segredo. Olha, esse eu nem precisei pensar demais, tá? Com certeza, a Mary, interpretada pela Ida Lupino, de Cinzas que Queimam, de 1951, que a gente também já comentou a respeito. 16º desafio. Um noir pouco conhecido que todos deveriam ver. Ah, gente, tem um noir, tem um filme chamado Delírio, Suspense, no original, de 1946, que é uma produção da Monogram Pictures, que era um dos estúdios, né, um dos grandes estúdios entre os pequenos da Poverty Row. E Delírio, na verdade, foi o primeiro noir de grande orçamento da Monogram, contando inclusive com a patinadora no gelo Belita, tá? Então, assim, quem não teve a oportunidade de ver, assista, porque é surpreendente, né? Esse foi a Gisele que me indicou, e é um filme que só por ter ali se passa, né, como se fosse um circo todo num rink de patinação de gelo, sabe? Todas as atrações do show são na pista de patinação de gelo. É muito massa. 17º desafio. Melhor dupla do Noir. Caramba, aqui nós temos várias duplas icônicas, Bogart e Bacall, au concurso, e eu fico com Lucille Ball e Mark Stevens em Envolto na Sombra, de 1946, filme que já comentamos aqui no episódio 5 sobre a mulher independente, porque eu acho que eles formam um casal peculiar dentro do noir, né? Eles são engraçados, eles são fofos e ganharam o meu coração. 18º desafio. Melhor MacGuffin do noir. Esse deu trabalho, porque no noir nós temos vários MacGuffin. E eu vou ficar com a Jane Johnson, de Cinzas do Passado, no original I Love Trouble, de 1948. Porque esse filme, rapidinho aqui, o marido da Jane procura o detetive para investigar o passado da sua esposa. E aí, de repente, a sua esposa some e as pessoas
que o detetive vai lá sondar não conhecem ela. Então, quem é Jane Johnson? E a gente só vai saber quem é Jane Johnson no final do filme. E eu não posso dizer mais nada, porque qualquer coisinha aqui realmente estragaria tudo. Toda a experiência de quem ainda não viu. 19º desafio. Melhor cena de boxe do noir. Aí também não tem como eu fugir. Eu vou ficar com a luta final entre Charlie e Marlowe em Corpo e Alma, de 1947. Que é quando a gente não sabe se o Charlie ele vai continuar no esquema de entregar as lutas, né, para o patrão dele ganhar dinheiro e ele também, ou se ele vai realmente fazer uma luta limpa. E temos uma grande tensão nessa luta, né? Então eu fico com ela. Não é a luta mais elaborada do noir, mas pela tensão que ela traz, eu acho que ela merece estar aqui. 20º desafio. Melhor cena de jogo do noir. Aí eu vou ficar com a cena da Barbara Stanwyck em Viciada, de 1949, quando pela primeira vez, porque assim, ela jogava, ela no cassino, ela jogava cartas, ela estava ali apostando na roleta, mas quando ela sai do cassino lá do hotel, né, que ela e o marido estavam, e vai para outro cassino em Las Vegas, quando ela segura os dados e joga pela primeira vez e ganha, e ela vai tendo, né, várias jogadas em seguida e ganha, e os olhinhos dela ficam brilhando, né, e aí a gente vê que a personagem foi arrebatada e que ela realmente se viciou, infelizmente, né. 21º desafio. Melhor noir feito fora dos Estados Unidos. Aí não tem para ninguém, pelo menos ao meu ver, Cão Danado, de 1949, do Akira Kurosawa. 22º desafio. Melhor número musical de um noir. Para mim, é aquela primeira apresentação da Veronica Lake em Alma Torturada, filme de 1942, que nós também já comentamos aqui, onde a Verônica, ela canta, ela dança, ela faz mágica, tá? Para mim, essa cena, esse número musical aí é sensacional. 23º desafio. Uma ou um ator, atriz do noir que rouba todas as cenas que faz. Aí aqui não consegui não apontar a nossa grande Bárbara Stanwyck. 24º desafio, melhor pôster do noir. Aqui deu trabalho, eu fiz uma pesquisa grande na internet e me lembrei, né, que no noir, em geral, o que acontecia nos posters? Você tinha a imagem no centro do protagonista ou da protagonista e ao entorno dela várias imagens menores de alguns momentos da trama. Então eu resolvi ficar com um pôster que eu acho que ele é enxuto e direto, que é o pôster do Envolto na Sombra, da Dark Corner, de 1946, né? Com o Mark Stevens olhando ali pelas frestas da persiana e a Lucille Ball ali meio que ao lado dele, do outro lado da persiana, sabe? Eu acho que esse pôster ele é bem direto. 25º desafio. Melhor noir que tem cena em um barco. Eu traduzi esse desafio assim, tá? E aí eu vou ficar com A Dama de Xangai, né? Filme de 1947/48, que as cenas que se passam no barco
que era, na verdade, o iate do Errol Flynn, né? São muito boas. Né? 26º desafio, melhor neo-noir. Eu vou ficar com O Diabo Veste Azul. Eu sei que nós temos muitos neo-noir muito bons, mas O Diabo Veste Azul é protagonizado por um negro, né, por Denzel Washington, e eu acho que isso tem um quesinho a mais, sabe? 27º desafio, melhor refeição / comida do noir. Para mim, gente, é aquele café da manhã, sabe? Que o Capitão Brawley, de Cinzas que Queimam, ele tá comendo quando o personagem do Robert Ryan chega, né, para conversar com ele, sabe? Ele tem um prazer, ele gosta tanto ali daquela comida e ele pede ao garçom, né, mais ervilhas, né? Assim, para mim, a forma como as pessoas degustam a comida também se encaixa aí como uma refeição gostosa, sabe? Então, por isso que aquele café da manhã do Capitão Brawley, para mim, é inesquecível. 28º desafio, um noir que você nunca se cansa de rever. Eu vou ficar com A Dama de Xangai, né? Porque é aquele noir que, por mais que o filme tenha sido picotado, não tenha saído o filme que o Orson Welles ele queria, mas é tão bonito, as personagens são tão intrigantes, e a cada vez que a gente revê, a gente vê uma camada nova, e tem muitos que eu gosto de rever, mas A Dama de Xangai é especial. 29º desafio, melhor noir da RKO, que também foi uma empresa, um estúdio matador, assim, com muita coisa boa. Mas eu vou ficar com Nascido para Matar, de 1947, o Born to Kill, que a gente já comentou no episódio sobre o Homem Fatal, né? Com Lawrence Tierney dando um show. E, para finalizar, o 30º desafio, melhor final de um filme noir. Esse também foi duro, né? Chegar aí a escolher só um, mas pela peculiaridade, pela curiosidade, eu vou ficar com Alma Negra, um filme que no original se chama So Evil My Love, de 1948, um filme baseado em fatos. Esse filme a gente tem, de certa forma, um homem fatal e uma mulher fatal também. E o que acontece no final é porque você não acha que determinado personagem vai ter coragem de fazer tal coisa. E tem, né? Então eu não vou revelar o quê, não vou revelar que personagem, mas é um final que eu digo que é surpreendente pela forma como os personagens estavam se conduzindo ao longo da trama, tá? Então, pessoal, era isso, né? Foi esse especial aqui, o Noir Vember Challenge 2025. Espero que vocês tenham gostado. Espero que cada um tenha a sua listinha ou faça a sua listinha. E é isso. Nos vemos agora em dezembro. Valeu, pessoal. Muito obrigada a todos, todas e todes.